Manhã Boa Nova está de volta, trazendo a previsão do tempo para Guarulhos, que vai ter sol o dia todo sem nuvens, máxima de 20 e mínima de 15 graus. Em Sorocaba, também sol o dia todo e sem nuvens, com a máxima de 24 e mínima de 17 graus. Em Três Corações, Minas Gerais, tem sol também o dia todo sem nuvens. Lá a máxima é de 25, mínima de 12 graus. Nós temos agora também os agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Hoje o nosso carinho especial vai para Pérsia Lemos Silage e também a Zilda Fátima Silva, que são sócias desde 2002. Que bom ter as participações de vocês aqui na nossa rede de amigos. Toda a nossa gratidão e o nosso carinho da equipe da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, para vocês. E para vocês também, Elizabeth Washington Dias e Alvina da Silva Manzano, sócias desde 2018. A gente sempre lembra aqui no programa, desejando sempre muita paz e muita gratidão para vocês que fazem parte do Clube Amigos da Boa Nova, os sócios mais antigos e os mais recentes. Nós sempre vamos demonstrar aqui no programa, no Manhã Boa Nova e no Jornal Nova Era, a nossa gratidão e o nosso carinho também. Para fazer parte do clube, é só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br e você vai contribuir para levarmos a mensagem do bem ao planeta inteiro, aí através das ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. A Eliette Ribeiro conversou na primeira parte do programa com o Dr. Luiz Bortolotto sobre hipertensão arterial. E a gente vai conferir a segunda parte dessa entrevista agora aqui no Manhã Boa Nova. Entrevista com Eliette Ribeiro. Doutor Luiz, inchaço em grávidas é sinal que ela esteja com a pressão alta ou não necessariamente? Não, pode ser um sinal do aparecimento da pré-eclâmpsia, principalmente quando é no último trimestre. Mas ele sozinho não indica. Aí tem que ter um conjunto de alterações, entre as principais, o aumento da pressão, o aumento de peso muito rápido entre uma consulta e outra, o inchaço, não só nas pernas, mas um inchaço mais generalizado, são sinais de alerta importante para a existência da pré-eclâmpsia. E, doutor, qual é a importância do diagnóstico precoce nesse caso? Porque o controle da pressão e um acompanhamento mais de perto pode levar a gestação a termo com um feto mais saudável e evita principalmente as complicações mais graves. Esse é o principal ponto. A identificação precoce e o tratamento precoce vão evitar as complicações mais graves, que são as principais causas de morte materna no país, que são relacionadas à hipertensão. Doutor, para quem quiser saber mais a respeito desse mutirão, que vai começar no dia 26 de abril e vai ter no dia 17 de maio também, qual deve ser o procedimento? É só entrar no site da Sociedade Brasileira de Hipertensão, vai ter lá as informações, e nós temos no Facebook o perfil tanto da Sociedade Brasileira de Hipertensão quanto da campanha Menos Pressão, que tem as informações sobre os mutirões que vão ser realizados. Só reforçando que no dia 26 de abril vai ser na CPTM Barra Funda, aos usuários, né, o pessoal que usa a estação, e no Conjunto Nacional. E no dia 17 de maio é na EMTU de Jabaquara, e é para todo mundo que circula na região, e na estação Lilás do metrô também para os usuários do sistema. Edição técnica de Jefferson Carvalho, Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Gratidão, Eliette Ribeiro, que está de volta amanhã aqui no Manhã Boa Nova. E nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho voluntário. Será que é uma forma de entendermos também o nosso papel na lei do trabalho, Norberto? Sem dúvida, né? O trabalho voluntariado nós fazemos pelo prazer de fazer. A gente não depende dele para ter o nosso sustento financeiro.
Hoje é uma realização benemérita em que, independente da crença religiosa do indivíduo, deveria ser obrigação de qualquer cidadão mortal. Né? Você prestar auxílio aos mais necessitados, de uma forma ou de outra. Né? Esse trabalho que foi mencionado há pouco, né? Esse trabalho que a Eliette fez entrevista sobre a pressão. Esses médicos vão lá, eles vão ter contato com a população, é um serviço benemérito que eles estão fazendo à população. Se bem que eles são, alguns deles são remunerados, outros têm a ação voluntária, mas o cunho é de voluntariado. Tá? É uma coisa abrangente que está saindo de você e chegando ao outro. Uhum. Então, esse é a característica do trabalho do voluntariado, né? Você se doar, você se entregar para que o outro se sinta bem da mesma forma que você está se sentindo. Você tem o prazer de fazer. E quando aquela pessoa a quem você está oferecendo o teu trabalho, ela se sente bem de uma forma ou de outra, isso é muito legal, né? E a Casa Espírita tem essa função, como um todo, né? Como um pacote. Dentro do pacote da Casa Espírita, a porta de entrada é o atendimento fraterno, é a recepção. Então, na recepção, aquela pessoa que vai recepcionar, que vai acolher aquele que em determinadas situações chegam à Casa Espírita numa situação de desespero, uma situação de desesperança, né? de falta de estrutura, e ela é bem acolhida, ela é acalentada, e a partir daí ela passa a ser esclarecida. Então, é aquela continuidade, né? A lei do progresso. Eu realizo um trabalhozinho pequenininho, acolhi bem, aquela pessoa se sentiu bem. Se ela se sentiu bem, ela permanece. Se ela foi maltratada, perdemos um freguês. Acontece bastante, né? Não, sem dúvida. Por isso que é importante. Os cursos, os seminários que são feitos sobre reciclagens de atendimento fraterno, né? Porque aquele discurso que nós aprendemos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, grande parte deles não se aplicam hoje. Por quê? Porque o linguajar é diferente, os problemas são diferentes, né? As necessidades da população é diferente. Tá? Então, numa determinada situação, choca o atendente. Ele está lá fazendo serviço voluntário, ele está lá de todo bom grado, mas aquela informação que chegou, ele não estava preparado para recebê-la. Se ele não estiver preparado para recebê-la, ele não sabe o que falar. Por quê? Porque ele foi pego pelo fator surpresa. Ele não vai ajudar. Ele vai titubear ao passar a sua informação. Por isso que é importante os trabalhos de reciclagem dentro do serviço voluntariado. E aí entra um outro problema, né? Porque aquele indivíduo que está fazendo um trabalho voluntário, principalmente na Casa Espírita, e alguém da diretoria fala, olha, precisamos fazer um curso de reciclagem para todos os trabalhadores. Aí o voluntário fala, mas eu estou vindo aqui porque eu sou voluntário, ainda vou ser obrigado a fazer um curso de reciclagem? Nós estamos cansados de ouvir isso. E isso é um entendimento errôneo da sua situação de voluntariado. Porque quando você se especializa naquilo que você faz o serviço com voluntariado com conhecimento de causa. Você se aprofundou na análise do problema e não simplesmente chegou lá, os espíritos me inspiram e eu falo a coisa certa. Nananina, não. Não é por aí. Não é por Lembrando aí. que tem um comprometimento também, trabalho voluntário, tem essa questão. Tem toda aquela responsabilidade que nós já falamos, né? Tem as regras, tem os horários, o cumprimento das tarefas pré-estabelecidas. Chama-se trabalho voluntário. Trabalho. Acho que a primeira palavra trabalho. Já fica trabalho esclarecida, também. Né? Isso, não deixa de ser um trabalho. O que você acha dos benefícios? Você já fez? Acho que independente da religião também, acho que é uma coisa que todo ser humano deveria fazer realmente. Eu já trabalhei como professor, mas dessa vez não de inglês, é um projeto que eu tenho, ainda não realizei, mas pretendo muito fazer ele. Mas eu já trabalhei como professor de jiu-jitsu para criancinhas em uma igreja ali na Vila Formosa por muito tempo.
né? E aí o trabalho voluntário é muito gratificante, porque ainda mais com o esporte que tem esse cunho de trazer tirar a criançada da rua e mostrar um outro caminho. Geralmente são pessoas mais carentes, que não têm acesso. O jiu-jitsu é um esporte caro, né? O kimono, que custa 300, 400 reais. Então, o jiu-jitsu é um esporte muito caro, então a gente, às vezes, consegue kimono de graça e consegue colocar uma criança para fazer um esporte que ela, às vezes, nem imaginaria que ela teria talento para fazer, porque ela não teria acesso a esse esporte, porque é um esporte um pouco elitista. Então, eu dei muito tempo de aula de jiu-jitsu e sinto falta de fazer esse trabalho voluntário. Talvez eu volte, mas dessa vez como professor de inglês, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, isso é uma pra coisa aliar muito boa. uma coisa a sim, outra. sim. É muito bom. Eu também faço um trabalho a cada um mês. A gente leva, né, algumas coisinhas aí aos moradores de rua, né? Alimentos, cobertores, e é muito bom. Mas para nós, principalmente, como a gente consegue valorizar algumas coisas que talvez sem isso não passaria, né? Passa batido. Passa batido. Exatamente. Então, fica a dica aí para todo mundo, nesse dia do trabalho, fazer um trabalho voluntário, aquele que você se identifica mais. Como o Cleir está falando aqui, existem tantas opções, tantas oportunidades para você realizar dentro das casas espíritas. Você falou alguns, né, Norberto? Mas ser um palestrante... sem dúvida. Né? Um Né? trabalho Dentro da voluntário. sua competência, realize o melhor que você pode realizar. Exatamente. E aí cabe mais um apontamento, né? Com a mocidade. Sim. A mocidade tem um poder de realização muito grande. É incrível A mesmo. penetrabilidade deles é muito forte. Então, se os dirigentes das casas se utilizarem do serviço voluntariado do jovem na casa espírita e não usá-lo como voluntário só para carregar a cadeira no dia da festa, né? O resultado social e espiritual da própria casa vai ser muito maior. Sim. Então, se eu tenho um jovem com grande poder de realização, ele tem uma energia vital, está transpirando pelos poros, né? Coloco isso para levantar mantimento, coloco isso para controlar a cesta básica, coloco eles para fazer visita a entidades necessitadas, né? Na próprias casas André Luiz, né? Por que não realizar grupos de jovens que levantaram mantimentos e ir num fim de semana nas casas André Luiz, deixando o fruto do seu trabalho voluntariado, que vai ser benéfico aos necessitados das casas André Luiz. Da mesma forma que ele disse, né, de levar o esporte a essa molecada carente, necessitada, né, e o próprio inglês, né? Quantos centros espíritas podem reunir as crianças carentes do bairro e dar uma aula de inglês? Sim. Não é aula de espiritismo, é aula de inglês. Pega um professor voluntário, né, e monta um esquema desse. Que dá o espaço até que você não teria. Na verdade, né? que é preciso, né? Só espaço. E a casa Mais coisa espírita não. tem espaço. Tem. Né? Tem. E o esporte traz disciplina também para eles, né? O esporte é um agregador gigantesco para tirar a criançada das ruas e das coisas erradas, porque ele traz junto, principalmente esporte marcial, karatê, judô, jiu-jitsu, ele traz uma coisa, né, marcial mesmo, então uma hierarquia, ele traz toda uma filosofia por trás disso que tem que ser seguida, e eu não conheço ninguém que entrou para uma arte marcial e depois se desvirtuou para outro caminho. Muito difícil isso acontecer. Então, se você consegue trazer a criançada para fazer isso desde pequenininho, acho que a probabilidade de alguma coisa dar errado é muito pouca. É enriquecedor, Muito realmente. enriquecedor. Muito bom. Para quem tá vendo pela TV, agora eles estão juntinhos aqui, viu? Cada um em uma câmera. Nós estávamos com saudade. Estávamos muito distantes. Tinha uma mesa nos separando. Tinha uma mesa nos separando. Sentiram afinidade, né? Falaram, vou para lá, né? Aí juntou a fome com a vontade de comer. Quando ele falou dos conhecimentos múltiplos ali, vai, não, eu tenho que ficar perto desse cara. Pegar um pouco de energia aqui do Norberto, né? Você pretende fazer outros cursos na sua área para se especializar? O que mais você pode fazer dentro deste ramo, né? A área de inglês, quando você chega no nível de proficiência, que é um nível que é uma prova internacional que você faz, provas de proficiência Cambridge, todas as maiores instituições internacionais aplicam essas provas. Eu acho que o que você pode fazer depois disso são cursos de aperfeiçoamento no sentido de ser um professor melhor. Existem alguns cursos e até certificações também internacionais, tipo CELTA, né, que é uma certificação
para que o seu nível como professor melhore, não o seu nível de inglês. Subentende-se que como professor de inglês, o seu inglês esteja bom. Então, para tirar um certificado do CELTA ou Delta, essas certificações são para nível de professor, né? Então, talvez siga mais esse caminho. Mas dentro do inglês, não tem muito mais o que aprender. Lógico, você sempre tem que aprender, mas ele não vai ser muito válido para você ensinar em escolas de inglês, porque o nível exigido é muito menor do que aquele. Então, você não vai ter, depois você vai ter muito conhecimento, não vai ter para onde passar esse conhecimento, só para talvez outros professores, né? Porque a escola de inglês em si não exige esse nível de conhecimento. Então, talvez um curso de como ser um professor melhor. Ah, tá. Em inglês, porque existem esses cursos, mas hoje em dia tá difícil porque são pouquíssimos lugares que aplicam o CELTA ou Delta, e um dos caras que aplicavam, um dos professores, acho que não estão no Brasil, então tá difícil de fazer, mas talvez seja um caminho a ser seguido. Uma outra parte aí da sua profissão, né? Você falou muito dessa questão, assim, né? Do trabalho com pessoas. Como é que é lidar com pessoas? É maravilhoso. Acho que a coisa que me mantém como professor é lidar com pessoas, né? O que me mantém acordando todo dia para fazer esse trabalho é lidar com pessoas. É magnífico lidar com pessoas. Então, você tem milhares de tipos de pessoas. Pessoas que adoram manhã, pessoas que detestam manhã. Você vai dar aula de manhã para ela estar com carão, porque ela não gosta de manhã. Mas aí você começa a dar aula, você faz uma brincadeira, quebra o gelo, e ela já está, sabe, na aula. Tem pessoas... eu não sei, eu adoro lidar com gente. E acho que é por isso que a minha profissão, eu gosto tanto da minha profissão, porque eu lido com muitas pessoas. Então, dentro de uma turma eu tenho 10 alunos, às vezes eu tenho 20 alunos. Eu cheguei a dar aula para 34 alunos em uma escola que eu dava aula. Isso é magnífico. Lidar com pessoas é magnífico. Você aprende muito. Acho que você aprende muito mais do que ensina, porque você tem 34 fontes de conhecimento. Você é um só, você está passando em inglês. Mas, ao mesmo tempo, eu estou pegando 34, né? São 34 fontes de conhecimento diferente para mim. Eu adoro lidar com pessoas. Tem que ter uma habilidade aí, né, Norberto? Não, sem dúvida. Jogo de cintura ao máximo aí, né? Já não é para qualquer um, né? Paciência, né? Muitos vão querer te provocar, de repente, saber se você sabe mesmo não, aquilo, acontece muito. né? Mas acontece na primeira e na segunda aula, né? Porque depois ele vê que você conhece um pouco do assunto. Às vezes, muitas vezes, desses alunos já foram para fora, e aí ele tem a falsa impressão de que ele sabe inglês. Tudo bem, você pode até saber, mas você não sabe passar esse conhecimento. Você nem sabe o que você sabe, porque você aprendeu ouvindo, mas você não sabe a parte técnica disso. Acontece muito também. Então, ele já veio de fora, ele já veio com conhecimento, ele quer mostrar esse conhecimento, às vezes por cima do professor. Acontece bastante. Você já vai, baixa aí. Mas acontece bastante. Você, com muita calma, você consegue contornar, acaba até trazendo esse cara para você, para que ele fique como que um ajudante seu dentro da sala de aula, né? Você dá esse espaço para ele, já que ele quer tanto ensinar, por que não? Né? Às vezes eu explicando para você uma coisa que você não consegue entender, ele da forma dele meio maluquinho, ele te explica e você entende melhor do que eu, porque ele explicou de uma forma que talvez para você fizesse mais sentido. Que legal, legal, muito bom. Antes que você avance no próximo, dentro dessa própria colocação que você fez, né? A importância da casa espírita saber o potencial dos seus trabalhadores. No seu caso, você tinha um aluno que já foi para fora, ele tinha uma aptidão de falar a língua, mas ele não sabia a estrutura da língua. Mas ele tinha o potencial de falar, então ele passou a ser o seu monitor. A mesma coisa acontece na casa espírita. Muitas vezes o bebedouro está vazando numa casa espírita. E aí vai ter que chamar um encanador, ele vai ter que vir, aquela confusão e demora e continua vazando. Se nós tivermos o perfil de todos os colaboradores da casa, é só dar uma corrida de olho lá. Opa, tem algum encanador? Aí convoca a pessoa, ela vai lá voluntariamente, ela realiza um trabalho, fica super satisfeita em ter ajudado a casa de uma forma que ela não imaginava, né? E aí você ainda economizou uns trocados de ter que contratar um encanador, O serviço foi feito rápido, né? Sim, exatamente. Às vezes você nem sabe que tipo de pessoa que está ali. Então, não custa nada ter uma ficha, né, com os dados das pessoas, nome, endereço, telefone e aptidões, né? Profissão, em que já está, sou aposentado. Tudo bem, mas antes de você se aposentar, você trabalhou 30 anos. Sabe consertar alguma coisa. Sabe consertar, tá? Então, isso é importante para a realização dos trabalhos. Muito bom.
Mutirão em todos os centros espíritas no dia 1º. Estão dia de todos trabalho. convocados. Dia de trabalho, eu acho que é Dia de trabalho, é importante. Dia de Fazer trabalho, um dia de trabalhar. mutirão, Acho justo. isso, para fazer uma repaginada na casa espírita. Só lembrando que agora a gente está em casa, tá? Estamos aqui, mas não estamos. É gravado o programa. E Sorocaba, gente, possui aí, ao todo, 193 alunos estrangeiros estudando em escolas da rede estadual de ensino. Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, esses estudantes vêm do Haiti, Japão, Portugal, Colômbia, Paraguai, México, Estados Unidos, Espanha, Angola, Argentina, Países Baixos, na Holanda, Bolívia, China, Síria, Venezuela e Peru. Das 80 instituições estaduais da cidade, 47 recebem imigrantes. Ou seja, mais da metade das escolas administradas pelo Estado situadas em Sorocaba. Uma dessas alunas é a haitiana Kemima Liberal, de 15 anos, matriculada na Escola Estadual Bairro do Éden, situada no bairro homônimo. Kemima veio para o Brasil com a mãe em 2016. Seu pai já havia imigrado para o país 2 anos antes, em 2014. Kemima ingressou na escola assim que chegou a Sorocaba. Segundo ela, o primeiro dia de aula foi difícil. Por não saber falar português, não tinha contato com os outros estudantes, nem conseguia entender os conteúdos ministrados. E ela diz, eu não entendia nada. Com relação à base curricular, Kemima afirma ser semelhante nos 2 países. Ela diz gostar de todas as matérias, mas suas favoritas são filosofia, educação física, ciências e matemática. E ela conta, aprendi com facilidade, principalmente matemática, porque os números são iguais. Como é que você vê essa troca, então, de formas de se comunicar aí, né, Cleir? Não deveria ser no inglês não deveria ser um problema. O professor de inglês, por exemplo, que trabalha no Canadá, nos Estados Unidos, que são os grandes centros de aprendizagem de língua, eles recebem alunos do mundo inteiro. Então, esses intercâmbios que os alunos fazem, eles fazem questão de não colocar, por exemplo, alunos da mesma nacionalidade na mesma turma para que a língua materna dele seja evitada. E o professor, ele ministra a aula totalmente em inglês, em todos os níveis. Então, se você não sabe nada de inglês, se você quer fazer um intercâmbio, dá. Ele é treinado para isso, professor. Então, eu preciso ter uma noção, não, posso e você fazer... vai ter aula com um chinês, um coreano, um colombiano, justamente para que você evite a sua língua materna. O professor, ele é altamente treinado para que ele consiga passar aquele conhecimento em inglês e você entenda em inglês. O que acontece no Brasil é um pouco diferente. Eu uso a língua materna com os alunos porque eu sei que eles conhecem a mesma língua que eu, né? Então não deveria ser um problema, mas nem todo professor tem essa qualificação de passar o conhecimento em qualquer língua e fazer com que o aluno entenda. Então não é uma coisa tão fácil de se fazer. Tem que ter uma habilidade. Tem que ter uma certa habilidade, um certo treinamento para que isso aconteça. Eu imagino que deve ser muito difícil para os professores dela, por exemplo, explicar filosofia em uma língua que ela não tenha conhecimento nenhum. Porque num curso de inglês eu estou te explicando em inglês, né? Eu estou te explicando inglês em inglês. Eu não estou explicando filosofia em inglês. Ou numa língua que você não entenda. Então, é muito mais difícil de fazer isso. Essa barreira linguística é complicada para os alunos que vêm de fora estudar aqui no Brasil, principalmente porque o português é uma língua muito complicada. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que o português é mais difícil? Gramaticalmente falando, é muito mais difícil. Muito, muito mais. A estrutura gramatical do português é imensamente mais difícil do que a estrutura do inglês. Muito mais difícil mesmo, gramaticalmente falando. Eles são muito mais simplórios na gramática do que o português. Na parte de vocabulário, são semelhantes. Talvez o inglês tenha até mais vocábulos do que o português. Mas na parte gramatical, o português vence na dificuldade de aprendizado 1000%. Só a parte de conjugação verbal aqui já se explica por si só. Você vai ter lá todos os pronomes, cada um tem uma conjugação diferente. E no inglês não muda nada, é só he, she, it que vai ter uma conjugação diferente do restante. Então, na verdade, são 3 mudanças que na verdade são uma, né? É uma mudança só, porque é a mesma mudança para he, she, it. Então, não se assemelha. É muito mais simples
o inglês na parte gramatical do que o português. Certo. Então, você imagina uma pessoa que vem de fora para pegar que eu vou, mas tu vais, nós vamos, eles... Vós ireis. Exatamente. E pior que na escola você vai explicar justamente português culto, e aí você vai ver esses pronomes que no dia a dia não é usado, principalmente aqui em São Paulo não é usado. Mas você vai ter que aprender esses pronomes lá. E todas as conjugações, você imagina uma criança que vem do Haiti... Não é fácil. Não é fácil. Realmente, a gente sabe da dificuldade. Se ela conseguiu agora, depois de 2 anos, entender, ela é fantástica. Fantástico. Parabéns pela dedicação. Se eu dar aula de inglês pra ela, acho que ela entende em 6 meses. Ela já tá falando. De forma simples, o Damião vai explicar para você que houve aí uma alteração do boleto bancário, você que contribui com o Clube Amigos da Boa Nova através do boleto. Fique atento, tem um aviso importante para você agora verificar o seu boleto, né? Vamos acompanhar as informações do Damião. Olá, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. Desde março, o correspondente é o Bradesco. Lembre-se sempre de conferir o beneficiário do boleto bancário. No caso, Fundação Espírita André Luiz, CNPJ 65080.616/1000, ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Então, mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E a gente sabe, né? Toda mudança é para melhor, mas... caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova 0800 12 18 38 ou 2458 3214. WhatsApp 97261 0272 97261 0272 ou o e-mail do clube Clube Amigos da Boa Nova, tudo junto, clubeamigosdaboanova.com.br. Só lembrando que tem a facilidade de você alterar do boleto bancário para o cartão de crédito, ou também você coloca em débito automático a sua contribuição no Clube Amigos da Boa Nova. É muito mais fácil, muito mais prático, muito mais rápido também para você garantir a sua contribuição. Pode fazer essa alteração lá com os nossos colaboradores, tá bom? 0800 12 18 38, tem todas as informações lá no site também. amigosdaboanova.com.br, acesse, você tem muitos benefícios sendo sócio do clube, vale a pena participar. Agora, de que forma que a Casa Espírita ela pode passar a lei do trabalho para os seus frequentadores, Norberto? Através das palestras, né, que é a porta da entrada, como nós já o dissemos, é através do atendimento fraterno. O atendimento fraterno é encaminhado para as palestras. Nas palestras, os assistidos eles vão receber novos dados de realidade. Então, se fazendo dentro da grade de palestras, principalmente para os trabalhos onde haja um desequilíbrio do assistido, citando as leis morais e dentro das leis morais a lei do trabalho, né? E ainda mais num período de crise como nós estamos agora, né? Com 13 milhões de pessoas sem emprego formal, né? Todos continuam na informalidade, né? Sim. Ninguém morreu de fome por ter perdido o emprego. Mas a estrutura funcional, ela está mais complexa. Então, a Casa Espírita, mostrando, através de palestras, o palestrante se comunicando com o público, ele vai levar novos dados de realidade que vão trazer uma certa tranquilidade, não acomodação, aquela pessoa que vai procurar a Casa Espírita. Então, é de vital importância nós nos atualizarmos, pegar o conteúdo do Evangelho, que ele é atualíssimo, né?
usando a mecânica que existe dentro do Espiritismo, que é a ferramenta mestra para entender o Evangelho, e nós, como palestrantes, como orientadores, podermos decodificar essa linguagem da tolerância, da perseverança, da benevolência, do trabalho, do progresso, da lei da destruição, que também é uma das leis morais, né? Eu tenho que destruir para reconstruir. Então eu faço aquilo sempre, né? Estou cansado de fazer isso, aí eu desanimo. Destrua essa ideia e passa a fazer uma coisa diferente, né? Se reinvente. Então, num período de crise, com tanta gente desempregada, o que fazer? O que a casa espírita pode orientar àquele que está desempregado? Estimulando-o a ele ver os potenciais que ele tem para fazer as suas realizações e ele se reinventar. Usar a criatividade, fazer grupos de discussão, grupos de trabalho e um ajudando o outro, né? Então, crise existe. É através das crises que nós buscamos as soluções mais inteligentes. Quanto mais inteligente, mais conhecimento adquiriu. Quanto mais conhecimento adquiriu, deu um passo a mais no seu processo evolutivo. Pode se tornar um professor também, né, Cleide? O que você deixa de mensagem, de dica para quem quer seguir nessa área? A dica para quem quer seguir como professor de inglês ou ingressar na área, acho que primeiramente, você tem que ter muito contato com a língua, porque ela está em constante mudança. O inglês ele é muito volátil, ele troca a todo momento, ele tem uma palavra nova a todo momento, eles inventam uma tecnologia nova, essa tecnologia ela vira um substantivo, daqui a pouco ela vira um verbo. Então o Google, por exemplo, hoje ele é um verbo, quando ele nasceu ele era um programa de computador. Então se alguém falar para você em inglês, Google it, é para você procurar isso no Google. Então se você vai no dicionário hoje, a palavra Google existe como um verbo, não só como um substantivo. Então se inventa muito. Então esteja em constante estudo, porque a língua ela é muito... Ela evolui muito rápido. Então, continue estudando sempre. Acho que tem amor pelas pessoas, né? Porque senão não dá para ser professor, você está na profissão errada. Se você já acorda de mau humor com as pessoas, está na profissão errada. Acho que você não vai ser um bom professor. Poderia ser um professor online, por exemplo? Acho que nem isso, porque as dificuldades são as mesmas, né? Não adianta, você não vai ter contato com ele pessoalmente, mas você vai ter contato com ele, as dúvidas vão ser as mesmas, as perguntas vão ser as mesmas, e as distrações vão ser as mesmas. Então, eu acho que não adianta. Acho que você tem que ter, então, uma pessoa que gosta de gente, que gosta de lidar com as pessoas. Eu acho que a maior dica continue estudando. É uma área que vale a pena, é uma área que eu gosto muito. É uma área que, apesar da crise, ela nunca acabou, né? Se você for procurar as escolas, principalmente as escolas mais antigas, elas continuam nos mesmos lugares ainda, não fecharam. As mais antigas continuam tendo mercado, continuam tendo procura. E a procura para professor é muito grande. Olha, né? Existe bacana. muito mais vaga para professor do que professor. Olha, então aí você tem que pegar e se desdobrar para dar aula em 3, 4 escolas, que é o que eu faço hoje. Então imagina se um trabalhador conseguisse trabalhar em 3, 4 empresas ao mesmo tempo. Eu consigo trabalhar em 3, 4 escolas porque há essa procura. Tem uma demanda aí. Sim, sim. Há essa procura, tem gente querendo estudar, tem escola procurando professor e não tem professor para cumprir essas vagas aí. Então, vale a pena, tem mercado, a remuneração não é fantástica, você não vai ficar rico como professor de inglês, fique bem claro, não vai ficar rico, mas você vive bem, você tem uma remuneração legal, uma remuneração bacana, acho que vale a pena. Muito bom. E qual que é o idioma que cresce mais aí, nos tempos atuais? O inglês, mandarim ou o árabe? Aí a gente tem duas vertentes. Você tem número de falantes e países em que essa língua é falada. Então, se a gente for em número de falante, o mandarim realmente é a maior língua. Até porque eles têm uma população imensa. E a população deles fala mandarim. Então, em número de falantes, o mandarim ganha. Mas em número de países em que essa língua é falada, em número de inglês como segunda língua, ESL, o inglês ganha disparado, porque ele é falado como segunda língua em muito mais países do que o mandarim ou qualquer outra língua. Depois vem até o espanhol, inclusive. O mandarim vai ficar em terceiro ou quarto, porque ele realmente é falado por muitas pessoas, mas dentro de uma região específica e não no mundo. Então, se você quiser se comunicar com o mundo, você vai continuar tendo que aprender inglês,
Inclusive, você consegue falar inglês lá dentro da China, lá dentro dos países que falam mandarim, você consegue falar inglês, mas isso, o contrário não acontece. Então, apesar deles terem, eles vencem fácil em número de falante, eles perdem em número de países que praticam essa língua, e o inglês continua sendo a mandatória aí, porque ela é a segunda língua na maioria dos países da Europa, e muitos outros países aqui da América do Sul, inclusive, tem inglês como segunda língua, fala espanhol e fala inglês, né? Então, em número de países, inglês. Em número de falantes, mandarim. Aí você escolhe. Se você quiser fazer mandarim, ainda assim tem demanda e tem procura, porque eles crescem demais. O mercado deles é muito aquecido, eles produzem demais. Tem empresa crescendo, então eles precisam de pessoas que falam português e mandarim para se comunicar aqui com o Brasil, às vezes fazer algum tipo de parceria, precisa de um CEO, então você que já está aí, precisa estudar também. Mas ainda assim o inglês é interessante. É mais... as portas vão se abrir mais para você, não só as portas empresariais, mas como a porta do conhecimento, até porque se você for estudar, tudo quanto é artigo vai estar em inglês, provavelmente não vai estar em mandarim. Então, um artigo científico, ele tem que sair em inglês, ele não tem que sair em mandarim. Né? Então, a porta da ciência e do conhecimento ainda está no inglês, apesar do mandarim crescer muito. Sim. Para qualquer profissão é importante, você acha, ter pelo menos o básico, né, do inglês? Eu costumo dizer que se você não vai estudar português, não tem para que você não saber inglês. Até português, porque tem muita coisa do nosso acervo de quando do Brasil colônia que está na Inglaterra, porque eles foram parceiros de Portugal, então muito documento nosso está na Inglaterra, e escrito em inglês, inclusive. Mas não tem para que você não saber inglês em qualquer área, porque tudo que se faz hoje se publica em inglês. Tudo. Então, o médico acabou de descobrir a cura para o câncer no Brasil. Ele vai ter que publicar isso em inglês, de qualquer forma. Né? Se ele descobriu lá, ele vai publicar em inglês, e acabou. Se ele descobriu aqui, ele vai ter que publicar em inglês. Então, independente da área que você decida seguir, o seu leque de conhecimento vai aumentar muito mais se você souber inglês como segunda língua, porque toda a pesquisa feita ela é publicada em inglês, independentemente da área de atuação que você queira escolher. Você faz uma pesquisa rápida no Google em português, daquele termo em português vai te mostrar 1000 resultados. Você faz essa mesma pesquisa em inglês, vai te aparecer 1 milhão de resultados da mesma pesquisa. Né? Então, muito maior. É muito maior. Verdade. Como entender aí a máxima, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, hein, Norberto? Vamos primeiro pela segunda parte, né? Jesus trabalha em cima das leis naturais, como nós também trabalhamos em cima das leis naturais. A diferença nossa para com Jesus é que Jesus entendeu as leis naturais, ele já veio com esse conhecimento das leis naturais, e nós não, nós tivemos que buscar esse conhecimento aqui. Né? Jesus, como espírito tremendamente iluminado, ele já traz essa bagagem, já faz parte do acervo dele. Por isso que ele fala que eu e o Pai somos um. Né? E ele continua ainda realizando. Então, o Pai trabalha. Se o Pai trabalha, o que Deus faz? Né? É a grande pergunta, né? Mas ele já fez, então ele disponibilizou as forças que regem o nosso universo e agora ele está de férias. Mas Jesus falou que não, que meu Pai ainda trabalha. Então, a meu ver, o trabalho de Deus é a própria manutenção das leis que regem o universo. Porque se ele mudar uma lei, se ele mudar a forma de pensar, Deus, né, estamos aqui em alta filosofia, né? O que Deus faz? Ou melhor, o que é Deus? Inteligência suprema. A inteligência, o que é? A capacidade que nós temos para resolver problemas novos. Então, se Deus alterar a forma do seu pensamento, tem uma consequência nas leis naturais. E aí muda tudo. Levando ao extremo, se Deus parar de trabalhar, nós teríamos um novo Fiat Lux. Um novo Big Bang, né? Porque as forças que regeram essa organização partiram de um princípio. Que princípio? Deus. Por quê? Porque ele pensava. Então, fruto da ação do pensamento dele, surgiu tudo que tem aí. E nós nos inserimos dentro desse tudo e fazemos parte desse todo. É o contexto que estamos inseridos no contexto. Então,
Jesus exemplifica. O meu pai não parou de trabalhar, mesmo no sábado, porque ali o questionamento foi feito no sábado, porque lá na época tinha a tradição que o sábado era o dia de descanso, né? Da criação do mundo em 7 dias. Né? Olha que beleza se Deus tivesse feito o mundo em 7 dias, né? Então, no 7º dia ele descansou, que é o sábado. Então, no sábado não pode fazer nada, porque a lei dizia isso, a lei dos homens, que foi interpretada como sendo a lei de Deus. Então, uma criação foi seguida como uma tradição, não pode fazer nada no dia do trabalho, no dia do sábado, você não pode sair de casa, tá? Mas Jesus curou no sábado. E aí os sacerdotes o questionaram, né? Pô, mas você veio aqui no sábado, você está trabalhando, curando o cara aí, você tem que estar em casa descansando, né? Tomando sua aguinha de coco, esse negócio todo. Ele falou, não, da mesma forma que meu pai trabalha, eu também trabalho. Por quê? Porque ele e o pai somos um. E vejam que coisa interessante, Jesus também falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Se ele trabalhar ao sábado, por que eu vou descansar? Né? Por que a gente vai descansar no dia 1º de maio, se é um dia qualquer? Então, esse aspecto funcional tem que ter uma certa coerência. Esse Deus trabalha até hoje, é criar novos espíritos também, Norberto? Aí a gente vai ter que perguntar para eles. Poxa, queria tanto saber. Deus, me responda. Deus não criou o espírito. Deus, dentro desse universo infinito, nós temos 3 entes. O primeiro ente é Deus, inteligência suprema. Né? Causa primária de todas as coisas. Depois nós temos um segundo ente, que é a matéria. E um terceiro ente, que é o espírito. Tá? Então é Deus, espírito, matéria. Aí Kardec perguntou para os espíritos. Então, da onde vem o espírito? A resposta, do princípio espiritual. Da onde vem a matéria? Do princípio material. E a origem de tudo é Deus. Então, o espírito não nasceu pronto. Como a matéria, esse telefone, essa caneca aqui, que é mais fácil de nós entendermos, essa caneca não nasceu pronta como uma caneca. A caneca era mineral. Esse mineral foi moído, lavado, filtrado, peneirado, né? Foi atacado quimicamente para ele ficar branquinho. Depois que ele ficou branquinho, a gente colocou mais um pouquinho de água, fez uma calda, fez um molde, jogou a cerâmica, que eram partículas pequenininhas dentro do molde, deixou secar e queimou. Pintou, manhã boa nova, e queimou. Né? Olha a realização de trabalho, o processo. Então, tudo parte de uma origem. Então, Deus não nós tem somos origem. partículas de Deus. Né? Aí as questões filosóficas. Nós somos uma partícula divina, né? Então, princípio espiritual. A partir do princípio espiritual, princípios inteligentes. E depois o princípio inteligente se diploma como espírito. Mas é uma transição contínua. Não é que só tem espírito, só tem princípio inteligente, só tem princípio espiritual. É uma sequência, uma somatória de conhecimentos. Quando adquiriu muito conhecimento, está aqui o diploma de espírito. E lá no plano espiritual continua o trabalho, né, Norberto? Nos 2 aspectos, tanto no físico, agora não é físico tão físico quanto aqui, hein? Estou até fazendo barulho. Ó, a matéria aí. Físico. Matéria, né? Lá, a matéria é menos densa do que aqui. Né? É uma coisa mais rarefeita, é mais tipo fumacinha. Né? Imagina num nevoeiro que a gente vê as construções assim, nebulosas. Imagina que fosse tudo assim, tudo fofinho. Bem sutil. Né? Isso. Então, para eu mexer com matéria mais sutil, eu preciso gastar menos energia. E aonde eu consumo a energia que eu disponho? Pensando mais. Porque pensar dá trabalho, esquenta a moringa. Gasta energia. Gasta muita. Né? Então, mudar a forma de pensar é um dispêndio de energia fantástico. Então, eu na espiritualidade não preciso criar tantas transformações materiais. Mas eu tenho que criar grandes transformações espirituais. Aí eu aprendo. Tá? Aí, chegou lá no final do ano, bom, quem vai reencarnar? Eu. Cada um com a sua tarefa. Bom, você já está apto para isso? Estou. Tá legal? Boa viagem. Bom reencarne.
E aí você vai provar que aquilo que você aprendeu, que aquele erro que você havia cometido, você já tem condições de resgatar esse erro, de ressarcir esse erro, e aí você encarna para provar aqui na relação social que você é tolerante, é paciente e ama o próximo como a si mesmo. Que bom. Cleir, deixe seu telefone para quem quiser entrar em contato com você, marcar uma aula também. Uma teste, sem compromisso. Meu telefone é de São Paulo, é 11 98116 6768. Ótimo, obrigada por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, sucesso para você. Obrigada, Norberto. É um prazer estar aqui sempre com vocês, né? Que tenhamos uma semana de novas ideias e grandes realizações. Muito bom. Bom feriado para vocês. Para todos nós. Trabalhando sempre. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Amanhã, Cláudio Palermo, aqui no Manhã Boa Nova. Eu tô no Rádio Revista André Luiz, às 10 horas da manhã. Até lá. Você ouviu Manhã Boa Nova.